Deus bendito, visita a tua igreja agora aqui neste local, derramando bênçãos sobre ela. E abençoa também tuas igrejas espalhadas pela face da terra. Abençoa as redes sociais, para que as pessoas que estiverem acompanhando este culto possam receber também as bênçãos que tu tens separado para elas. Ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e utiliza-te deste culto para que o teu nome seja glorificado. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os homens queriam que Jesus interviesse para solucionar um problema de herança aqui na terra. Visualizando o texto, do ponto de vista, o esclarecimento de Jesus Cristo não está ao nosso dispor para resolver todas as questões materiais que surgem em nossa vida. Jesus não está muito preocupado com essa parte física. Durante todo o seu ministério terreno, ficou claro em seus ensinos que ele veio ao mundo especificamente para salvar a nossa alma e não o nosso corpo. Em Lucas capítulo 5, verso 32, próprio Jesus afirma: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O evangelista João ainda continua narrando as palavras de Jesus, dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Diante dos textos aqui mostrados, é cristalina a ideia de que Jesus veio salvar o mundo. Ele veio como Salvador e não como ímpio. Assim, quando o anjo do Senhor anunciou o seu nascimento, veio como Salvador. Eis as palavras do anjo: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 11. No episódio da mulher adúltera, o juízo de Jesus era sobre o pecado da mulher e dos homens que acusavam-na de adultério. Seu juízo era sobre a conduta da alma, pois é ela quem responde pelas atitudes do corpo. Paulo deixa também bem claro essa ideia na segunda carta endereçada aos Coríntios, quando ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na parábola do rico e do Lázaro, quem foi julgado foi o corpo, não foi o corpo, mas sim a alma dos dois personagens, pois seus corpos tinham sido sepultados. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Lembremos o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre renúncia: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Como se vê, Jesus veio para solucionar os problemas e as necessidades da nossa alma. Convite que ele faz aos cansados e sobrecarregados tem como finalidade proporcionar descanso para as nossas almas, como o próprio texto sugere: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
encontrareis descanso para as vossas almas. Por essa e outras razões, Jesus não atendeu ao pedido daquele homem que queria juntar tesouros na terra e, paradoxalmente, queria que Jesus, o juiz das causas espirituais, julgasse materialmente um homem que espiritualmente já estava condenado por não juntar tesouros nos céus. Jesus disse aos que disputavam a herança: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lembro este texto e lembro da vida de um apresentador famoso de televisão e empresário bem sucedido em diversos ramos de negócio. Conseguiu juntar uma fortuna de 1 bilhão e 400 bilhões de reais. Ainda novo, morreu deixando para os seus herdeiros o fruto de anos de trabalho, infelizmente não juntando tesouros dos céus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21, está escrito o ensino de Jesus ministrado aos seus discípulos: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração estará aqui na terra. Se o nosso tesouro estiver no céu, nosso tesouro estará lá no céu. Tesouros aqui na terra materializam o coração que fica refém das riquezas materiais. Infelizmente, todos deixam toda a sua riqueza aqui na terra e vão sem nada para o mundo dos mortos, deixando a família em guerra pela disputa da herança, cobiça, até brigam uns com os outros para obterem aquilo que foi deixado pelos recursos. Jesus, querendo dar oportunidade a quem briga por tesouros terrenos, propôs a seguinte parábola: propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Quantas pessoas levam a vida inteira trabalhando incansavelmente para juntar bens? Depois eles morrem e os bens ficam aqui na terra, sendo motivo de briga pelos herdeiros, cada um se julgando com direito de possuir para si aquilo que foi deixado. Meus irmãos, é loucura não se preparar para a vida eterna. Quem se prepara para encontrar-se com Deus, deixa aqui os bens terrenos e adquire outros valores bem melhores e mais valiosos lá nos céus. Lá os bens não se corroem com o tempo, não sofrem desvalorização com a variação cambial, não são destruídos pela traça, nem deteriorados pela ferrugem. Tampouco podem ser alvo de ladrões, porque no céu mal não existe. Os tesouros que ajuntamos nos céus são nossos dízimos e ofertas dados aqui na terra, nossos serviços prestados para o crescimento do reino de Deus, nossa lealdade e fidelidade para com Deus, enfim, nossa aceitação como filhos por Ele adotados. Pertencemos, pois, à família de Deus e, por conseguinte, temos direito à tolerância de Deus, que possui
todo o universo por ele criado. Jesus naquele dia dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Numa sucessão legítima de direito outorgado pelo próprio Deus para nós, filhos, legitimados por Ele para termos direito à sua herança. A palavra sucessão provém de suceder, que num sentido amplo significa substituir, ocupar o lugar de outrem. Essa sucessão ocorre de duas maneiras. Primeiro, por atos intervivos, sucesso intervivos, quando ocorre a transmissão de obrigações e direitos entre pessoas vivas, como por exemplo, cessão de crédito, contratos de compra e venda, doação e permuta. Segundo lugar, sucessão acontece em razão do falecimento de uma pessoa, sucesso causa mortes, quando o patrimônio desta, que abrange relações ativas e passivas, é transferido a seus sucessores. A sucessão, portanto, do ponto de vista jurídico, é o ingresso de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas na titularidade dos bens deixados pelo falecido, que passam a ser os novos detentores de direitos e obrigações. A sucessão por motivo de óbito é o objeto da nossa reflexão nesta manhã. O direito das sucessões, também conhecido como direito hereditário, desponta com a morte da pessoa natural, artigo 6, Código Civil de 2002, cujo evento se prova com o lançamento em registro público do atestado de óbito, artigo 9, inciso 1, Código Civil de 2002. Mas se projeta na ideia de continuidade na pessoa dos seus herdeiros. Todos nós somos herdeiros da civilização acumulada por nossos ancestrais, da cultura transmitida pelos que nos antecederam, da educação que nos aperfeiçoou, do patrimônio que passa de pai para filho, na continuidade da natureza humana. Fala-se também no sentido metajurídico em herança genética, que é a transmissão de caracteres biológicos aos descendentes, e em herança cultural, como acervo de valores espirituais, impregnados ou não em valores naturais, tais como livros, quadros ou obras em geral, que se revestem de valor econômico. É importante frisar que, enquanto o titular do patrimônio estiver vivo, não existe direito à herança. As pessoas que se encontram na linha sucessória têm apenas expectativa de direito. Isso quer dizer o seguinte: se um pai tem muitos bens, os filhos não têm direito a nada em relação àqueles bens do pai. Eles só passam a ter direito se o pai morrer, se o pai falecer. Com a morte é aberta a sucessão dos bens deixados pelo decújio. No momento do falecimento, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros. Esse fenômeno, no mundo jurídico, é conhecido como direito de Saint-Cyr. Em resumo, a propriedade e a posse dos bens são transmitidos aos herdeiros em condomínio, no momento da morte do autor da herança. No caso da parábola do filho pródigo, ele não tinha nenhum direito àquela herança exigida em vida, era apenas uma expectativa de direito. De acordo com Brodmann, em seu comentário, volume 9, página 153, o costume da época era que a propriedade fosse dividida entre os filhos depois da morte do pai, de acordo com seu testamento. A propriedade, porém, poderia ser passada para o nome dos filhos, como presente durante a vida do pai. No âmbito do direito sucessório, é perfeitamente viável se fazer um planejamento sucessório para assegurar a divisão dos bens ainda em vida, a fim de se evitar brigas entre os herdeiros
legítima ou legal, decorrente da lei, e ocorrem por ordem de vocação hereditária, tais como, primeiro descendentes, são os filhos que têm direito, depois os ascendentes, pais, depois cônjuges e colaterais, irmãos, tios, sobrinhos, e por aí vai. Sucessão por disposição de última vontade, manifestada por meio de testamento, em que são favorecidas as pessoas designadas pelo testador. A Bíblia apresenta Deus como proprietário de todas as coisas criadas nos céus e na terra. Como diz o salmista no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que dele habitam. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, o profeta declara: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías enfatiza: assim diz o Senhor, o teu Redentor te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas que estendo nos céus, espraio a terra, por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Este Deus, que é o dono de tudo, nos adotou como filhos. Em 1 João, capítulo 13, está escrito: vede com grande amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O mesmo João, no Evangelho de sua autoria, afirma no capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Um outro apóstolo a confirmar essa filiação é o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. No verso 17, o apóstolo conclui: se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus e conhecedores de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo e João estavam corretíssimos em suas afirmativas, pois em Mateus capítulo 5 o próprio Jesus faz as promessas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Estas palavras serão cumpridas na íntegra, conforme o registro em Mateus capítulo 25, verso 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, este reino que vamos herdar por herança está preparado para nós desde a fundação do mundo. Deus estabeleceu 2 testamentos. O primeiro estabelecido com sangue de animais irracionais, consoante se lê em Hebreus capítulo 9, versículo 13, 19. Ora, do direito sucessório, a lei estabelece que um novo testamento revoga o anterior. Assim sendo, Jesus se tornou mediador num novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, conforme se lê em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Porque diz a Bíblia: onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. O autor da carta aos Hebreus arremata: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor
valor enquanto o testador estiver vivendo. Portanto, a eficácia de qualquer testamento consolida-se com a morte do testador. Jesus revogou o Velho Testamento e estabeleceu um Novo Testamento selado com seu próprio sangue, não com sangue de animais. Com a morte do testador, ou seja, com a morte de Jesus, passa a valer a vontade do testador, ou seja, a vontade de Jesus. E qual é a vontade do testador em relação a nós? Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus expressa a sua vontade ao dizer: Pai, aqueles que tu me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver e vejam a minha glória. Olha a vontade do testador. Em João capítulo 14, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E finalmente em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. No final do culto, certo pastor fez uma reunião com os membros da sua igreja e fez a seguinte comunicação: irmãos, tenho 3 notícias para dar a vocês, uma ruim, uma boa, a outra eu não sei. A notícia ruim é que estamos precisando de um telhado novo para o nosso templo, que vai custar muito caro, um bom dinheiro. A boa notícia é que já temos o dinheiro. Os irmãos então deram glórias a Deus com esta maravilhosa notícia. O pastor aguardou os ânimos se acalmarem e disse: irmãos, ainda falta a terceira notícia. É que o dinheiro que temos ainda está no bolso de vocês. A pergunta que não quer calar: aquela igreja tinha ou não tinha o dinheiro para a construção? A resposta estava na mão de cada um, melhor dizendo, no bolso de cada um. Vamos recordar as palavras ditas por Jesus: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quem é rico para si e não é para Deus, não leva nada desta vida ao morrer. Alguém escreveu em um dos nossos periódicos: estamos de mudança, não podemos nos esquecer. Esta não é a nossa casa. Ela pode ser espaçosa, bonita, mas não é a nossa casa. Ainda pagamos aluguel. Ela pode ser pequena e feia, mas não é a nossa casa. Ainda vamos receber a nossa. Não podemos nos contentar com esta casa como se fôssemos morar aqui para sempre. Não podemos lamentar por morar onde moramos, como se não houvesse um outro lar para nós. Estamos de mudança. Temos uma residência fixa numa das ruas do céu. Sabemos que fica no céu, mas não sabemos ainda o seu endereço. Mas não precisamos nos preocupar. Jesus Cristo sabe o endereço. Ele já esteve na casa e colocou o nosso nome na entrada. Enquanto isso, cuidamos desta casa aqui provisoriamente nossa na terra. Nós a mantemos limpa. Também trabalhamos para que o nosso bairro seja agradável. Também nos envolvemos para que a nossa cidade seja boa. Também agimos para que o nosso país seja decente. Oramos por todos, embora estejamos de mudança. Sim, estamos de mudança para o céu. E quando Jesus chegar pilotando o caminhão da mudança, nós vamos subir ao lado dele, rumo à nossa casa própria que ele nos deu no céu. Essa é a promessa feita por Jesus à sua igreja, a nós que somos crentes. O Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 2 a 3, Jesus enfatiza: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos preparei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, a nossa casa já está pronta para morarmos definitivamente no céu. O apóstolo Paulo confirma essa promessa aos filipenses ao dizer: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa casa aqui na terra tem prazo de validade. Isso ficou claro quando Paulo, ao escrever aos Coríntios, fez a seguinte afirmação: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se Deus quiser, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, tudo que há na terra é transitório, um dia vai acabar, mas tudo que há no céu é eterno. Onde você quer construir o seu futuro? Aqui na terra, onde as coisas serão destruídas e são temporárias, ou no céu, onde nada será destruído e ficará firme para toda a eternidade. A escolha de cada um. Mas para chegar a este lugar, é preciso entregar a sua vida a Jesus Cristo, fazer a vontade do testador, que fez o testamento, o Novo Testamento, e morreu. E esse Novo Testamento tem validade para aqueles que andam de acordo com a vontade do testador. Que Deus assim nos abençoe. Antes de encerrarmos o 10 da manhã, nós vamos fazer uma mostragem do trabalho que foi realizado ontem ali na vila em Botafogo, Vila do Sol, onde há pessoas idosas que são internadas naquela casa. A igreja tem feito um trabalho ali naquele lugar. Tem sido abençoado, não vão ter oportunidade de assistir alguns creches daquilo que ocorreu no dia de ontem. Com a graça de Deus, vocês estão aqui. Não fosse a Igreja Batista do Largo do Machado, eu não teria me convertido. Era absolutamente incrédula. Não tinha religião, mas também não tinha Deus. Foi a Igreja Batista do Largo do Machado, a Bíblia, através da Bíblia e da Palavra de Jesus, que me converteu. Que conselho a irmã daria para suas amigas aqui da Vila do Sol? Ouçam a palavra de Jesus, ouçam a palavra dos pastores e pensem em trazer apenas Jesus como condutor da sua vida. Para mim está dando certo. Eu não fiquei curada da minha doença, eu ainda tenho sequelas desse AVC. Mas eu, durante muito tempo, perguntei a mim mesma por quê. Agora eu sei, para que eu conhecesse Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Muito obrigada e voltem sempre que puderem. Então, como a irmã Celina, né, todos vocês que aqui estão, as amigas, têm a oportunidade de também fazer essa confissão, né, de poder sentir essa alegria no coração, de poder também sentir o desejo de ter Cristo como Salvador de suas vidas. Ok? Eu quero dizer a vocês aqui que a irmã Celina conheceu Jesus no lar da vovó, né, Celina? Vovó House. Ela residia lá e nossa igreja faz o trabalho mais em 2 lares, e esse lar que ela morava, ela conheceu Jesus lá, através desses trabalhos aqui da Igreja Batista. E hoje nós estamos aqui, através das orações e do pedido da irmã Celina. A irmã Celina pediu a direção e pediu a nossa igreja, na graça de Deus, para vir aqui falar de Jesus para vocês.
E aí o testemunho da nossa irmã Linda, que aceitou Jesus lá do lado da vovó House, né? E é isso aí, gente. Vamos aceitar Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Amém. Mostra teu amor, essa aliança pura nunca se quebrou. Flor de jasmim, cor de capim, vento que sopra sobre mim, calor do sol, água do mar, isso é amar. Amigas e amigos que aqui se encontram nesse lugar, juntamente com a primeira igreja batista do Largo do Machado. E que nesta tarde possamos, ó Deus, expressar, Senhor Deus, o amor de Deus aqui, Senhor. Jesus, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste. Tanto creio foi por mim. Como é possível, sendo eu um mortal, receber flores, juras do amor de Deus? Não vou deixar ele passar, nunca ninguém me amou assim. Que Jesus é o único, suficiente Salvador para as nossas vidas, basta que tenhamos Jesus no nosso coração. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de ajudadores espirituais, nós precisamos de Jesus e nós precisamos de um líder que nos oriente para que possamos conhecer melhor a este Jesus. A Bíblia diz que quando estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Aqui nós temos muito mais do que 2 ou 3. Jesus está aqui e Ele está querendo entrar no coração de vocês para fazer morada e produzir frutos que soltem para a vida eterna. Tudo criou, tudo formou, pensando em mim. Te quero pra sempre. Se há alguém neste lugar que deseja fazer a decisão agora, levante a sua mão bem alto dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sem Ele ninguém entra no céu. Se alguém está sentindo esse desejo, temos aqui alguns braços erguidos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Olhe em volta e te venero, mas te amo pra sempre. Ao teu lado nunca é igual, e sempre vem cuidar de mim. Nunca ninguém me amou assim. Quero contar a quem escutar o amor de Deus por um mortal. La, 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 pelo caminho a verde, vento, céu